Hoje, a liturgia nos faz perguntas que atravessam a alma. Quando é que eu espero justiça, misericórdia ou graça? E quando alguém erra comigo, faz algo errado para mim, o que eu ofereço? Eu sou mais rigoroso com os outros do que Deus é comigo? Pois a Quaresma ela continua sendo um tempo de respostas para muitas perguntas. E temos que responder com o coração. Fique comigo, está começando mais um versículo do dia e as sementes espirituais da Quaresma. Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Hoje, segunda-feira, 2 de março. A liturgia da segunda semana da Quaresma nos apresenta as leituras que falam de justiça, misericórdia e graça. O livro de Daniel, capítulo 9, versículo de 4 a 10, e o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 36 a 38. A primeira leitura do livro de Daniel, capítulo 9, versículo de 4 a 10, tem como título a oração mais honesta da Bíblia. Daniel reza dizendo: pecamos, fizemos o mal, fomos rebeldes, não ouvimos a tua voz. Isso que Daniel diz. E ele conclui: a ti, Senhor, pertence a justiça, a nós a vergonha. Daniel, ele não se justifica, ele não se defende, ele não culpa ninguém. Daniel, na primeira leitura, ele reconhece que Deus é justo e diz: nós precisamos de misericórdia. Justiça, misericórdia e graça. A história do pai e do menino. O teólogo Russell Shedd nos conta uma história para ilustrar isso. Lá numa época do passado, levando em conta uma forma antiquada de educar as crianças, eu vou repetir, ele cita um conceito antiquado para educar lá naquela época. Então, um pai disse ao filho: filho, se você me obedecer numa tal situação, você vai ganhar o direito de ir a um buffet de sorvetes. Se me desobedecer numa tal regra, numa tal ordem, receberá 10 varadas. O menino desobedeceu. O pai começou a aplicar o castigo, mas interrompeu o castigo na terceira varada. O pai parou com o castigo. Na terceira varada, ele parou. E o filho perguntou para o pai: pai, por que o senhor parou de me punir? E o pai respondeu: eu estou te ensinando o que é misericórdia. Misericórdia. Em seguida, o pai convidou o menino para ir no buffet de sorvetes. E aí o menino disse: mas pai, eu não mereço ir no buffet de sorvetes. E aí o pai respondeu: agora eu estou te ensinando o que é graça. Eu estou te ensinando o que é graça. Então, o que essa história pode nos dizer? Justiça é receber o que merecemos. Misericórdia é não receber o castigo merecido. E graça é receber um presente que não merecemos. Vou repetir: justiça é receber o que merecemos, misericórdia é não receber o castigo merecido, e graça é receber um presente que nós não merecemos. Agora eu pergunto: onde na tua vida você ainda está segurando a vara da justiça contra alguém enquanto saboreia o sorvete da graça de Deus?
Como seria o teu dia se você decidisse tratar as pessoas não pelo que elas merecem, mas pelo que Deus deu a você sem você merecer? O Evangelho, ele trata disso. Sede misericordiosos com o Pai. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 36 a 38, Jesus diz: sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. E ele continua: não julgueis, não condeneis, perdoai. E Jesus conclui: com a medida que medirdes, sereis medidos. Quem recebe misericórdia deve oferecer misericórdia. Quem vive da graça deve derramar graça. Nós vivemos numa cultura de julgamentos, de cancelamentos, de condenações, mas Jesus nos diz: não julgueis, não condeneis, perdoai. Isso aí não é relativizar o pecado, é romper o ciclo da dureza. Então a essência da Quaresma, ela não é um tempo para exigir justiça dos outros, é um tempo para reconhecer a nossa necessidade de misericórdia e depois praticar. Talvez hoje o Espírito Santo esteja nos perguntando: eu tenho sido juiz ou discípulo? Eu tenho espalhado condenação ou oferecido reconciliação? Eu tenho vivido na lógica da cobrança ou na lógica da graça? Nós vivemos numa época de meritocracia. O que significa isso? Buscamos o êxito, o sucesso pessoal com toda a força da nossa ambição. No trabalho, nas redes sociais, nos relacionamentos. A regra é: eu conquistei, eu mereço. Mas se Deus usasse a régua de merecimento conosco, onde estaríamos? Quando eu faço um erro, eu espero justiça, misericórdia ou graça. E quando alguém erra comigo, faz errado para mim, o que eu ofereço? Com que medida eu tenho medido os outros? Quem precisa da minha misericórdia hoje? Dá até para repetir. Quem precisa da minha misericórdia hoje? Se Deus me tratasse hoje apenas com justiça, eu estaria preparado ou dependo totalmente da misericórdia? Se dependemos da misericórdia, nós precisamos aprender com isso. Se vivemos da graça, nós precisamos praticar a graça. Por que temos tanta dificuldade em aceitar a graça? O presente gratuito de Deus. Mas exigimos justiça imediata quando alguém nos fecha no trânsito ou nos ofende. Que nesta segunda semana da Quaresma não apenas falemos sobre justiça, misericórdia e graça, mas possamos permitir que essas três palavras reorganizem o nosso coração. Porque quem experimenta a misericórdia não pode continuar vivendo na dureza com os outros. E quem recebeu graça não pode negar graça aos outros. Que o Senhor nos ensine a viver como fomos tratados por quem estava na cruz por nós. Até o próximo encontro com o versículo do dia e as nossas sementes espirituais desta Quaresma. Um bom dia nos dê o Senhor. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em mim.